Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Desenvolvendo as Provas Digitais no Processo de Trabalho. Eu sou o professor Farley Ferreira e é um prazer estar com vocês aí nesse curso do GET sobre as provas digitais. Bom, gostaria, antes de começarmos para a gente tratar o assunto em si das provas digitais, explicar para vocês o que é que agora está acontecendo no âmbito da Justiça do Trabalho. Muito está se investindo por âmbito da Escola Nacional da Magistratura para que os juízes consigam desenvolver esse tipo de provas no âmbito da Justiça do Trabalho. Nós sabemos que isso não é novo no que diz respeito às provas sendo utilizadas no processo, porque já lá no processo penal, há tempos, se utilizam dessas provas digitais. E no processo do trabalho, elas vêm solucionar alguns problemas que nós temos no âmbito do processo do trabalho quanto à verificação verdadeira dos fatos. Então, vou passar aqui para vocês, vamos compartilhar aqui a tela, para que vocês possam acompanhar comigo o que nós estamos, então, conversando no âmbito do processo do trabalho. Primeira coisa, nós temos que pensar sobre o grande problema que nós temos no processo do trabalho, que nada mais é do que termos que analisar a realidade dos fatos segundo provas que são produzidas de forma extemporâneas aos fatos. Então, quando você tem ali na prova, na audiência, você está falando de pessoas que estão, de acordo com a sua memória, de acordo com aquilo que vivenciaram tempos atrás, relatarem um fato para que o juiz acredite ou não nessa realidade. O problema é que isso é muito falho. Nós sabemos que até mesmo as pessoas desinteressadas, as pessoas que têm muito interesse na realização da justiça, até elas cometem falhas, e é fora o próprio nervosismo na frente do juiz, ou então, como está escrito aqui, as provas que são produzidas por interesse. Significa o quê? Aquelas pessoas que foram orientadas ou até mesmo já direcionadas para realizarem uma mentira no âmbito do processo, né? E também, por fim, nós temos que lembrar também que as provas no processo de trabalho, ela tem um outro problema, que é a contaminação do estado de vulnerabilidade da pessoa que está produzindo a prova. Como assim, professor? Ou é o próprio empregado, que no âmbito do contrato de trabalho acaba assinando qualquer tipo de documento para que possa manter o seu emprego, como também as próprias testemunhas que estão naquele momento desenvolvendo a sua fala no juízo, mas que ainda têm o seu próprio emprego vinculado a uma das partes. Isso faz com que haja aquilo que eu chamo de contaminação da prova em muitas situações. E a nossa verdade, o fato que realmente aconteceu, acaba ficando num segundo momento, num segundo plano, ou até mesmo difícil de se demonstrar. Bom, então, dentro disso, as provas digitais, elas vêm como um componente para integrar essas formas tradicionais da produção da prova. Não significa que a prova, por exemplo, testemunhal, documental, vai ser abandonada. Pelo contrário, ela vai ser complementada ou até corroborada com outros elementos que possam trazer a maior segurança no processo. Se você pensar bem nas provas digitais, nós temos a realização a produção da prova de uma forma contemporânea aos fatos acontecendo, que são registradas. É aquela velha história. Se você está conectado, você está monitorado. E um monitoramento não admite mentiras. Quando você, então, está digitalmente conectado, várias informações da pessoa vão ser colhidas. Não com a volitividade, né, com a vontade de se provar em relação a um processo, mas sim pelo dia a dia que ela está convivendo. Então é muito interessante que a prova digital ela não tem um direcionamento tão forte como é um direcionamento, por exemplo, das provas já produzidas no processo. Então, quando a gente resgata esses fatos do passado, eles vão trazer elementos fundamentais para, mais uma vez, integrarem as provas tradicionais. Para pensar, por exemplo, uma perícia. Até mesmo uma perícia que você faz do ambiente de trabalho, de insalubridade, né? Você traz as informações do presente. O perito vai lá, vai fazer um laudo e ele vai tentar espelhar ou tentar
identificar como era lá atrás, como foi no período do contrato de trabalho. Até mesmo a perícia, ela é extemporânea e pode causar vários problemas. Não pouco existem informações na doutrina sobre as máquinas que são retiradas locais, desligadas, para que o barulho, por exemplo, diminua. São exemplos clássicos que nós temos na doutrina processual. Bom, a prova digital, em várias situações, vão conseguir até infirmar essas provas extemporâneas, como testemunho, documentos, ou documentos criados sobre vulnerabilidade, ou também ela vai trazer elementos que as provas, as pessoas, a interferência humana não conseguem. Daí porque é importante a gente aprender o pensamento digital, que é como funciona esse mundo digital, como eu posso trazê-lo, de repente, para um processo da forma que defenda, da melhor forma, a ampla defesa do meu cliente, né? e produza a prova naquilo que eu entendo devido nas suas defesas. Bom, trazer, então, o conhecimento do mundo digital e associá-lo ao conhecimento jurídico é muito importante. Nós temos aí várias questões que vão envolver o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, direito constitucional da intimidade, vida privada, e tudo isso precisa ser muito bem compreendido para quem quer utilizar esse tipo de mecanismo no âmbito do processo do trabalho. Tá certo? Bom, a prova digital, nós podemos pensar também, a prova digital, deixa eu pôr aqui para cima, a prova digital, ela basicamente se compõe num meio, né, de demonstrar, como está aí na tela, a ocorrência de um fato ocorrido em meio digital ou um instrumento de demonstração de um determinado fato e seu conteúdo. Professor, como assim? Eu não entendi. Vou tentar aqui resumir para você. O mundo digital, as provas digitais, ela pode provar situações ocorridas no mundo digital, mas também no mundo real. Aliás, a prova digital, se você pega um crime digital ou uma situação ocorrida no mundo digital, somente a prova digital, muitas das vezes, pode ser demonstrada a existência de um fato ou inexistência de um fato. Enquanto que no mundo real, nós temos outras formas de demonstração que, de repente, não precisem da prova digital, mas que também pode se utilizar, se associar a esta prova digital para trazer melhor realidade, melhor verdade dos fatos. Então, preste atenção, um exemplo que eu vou dar. Quando alguém entra na internet, faz um perfil fake no Facebook e ofende alguém, uma determinada pessoa, né, fala mal de uma empresa, de uma situação dessa, tentando, que a gente chama de ofender a honra objetiva, por exemplo, de uma própria empresa. Quando a gente tem essa situação diante dos nossos olhos, você só vai conseguir demonstrar isso mediante o registro desta prova digital e até mesmo a necessidade de demonstração da autoria, não só da materialidade do que aconteceu, mas a autoria para eventuais responsabilização, né? Mesmo que seja no âmbito criminal ou até mesmo no âmbito processual não penal. Então, vamos dizer aqui um empregado que comete uma ofensa desse gênero, ou então uma empresa que fale sobre determinado empregado, ou então um par falando sobre o outro, ou então um chefe falando, enfim, várias situações na relação de trabalho. Como se faz o registro disso? Como que eu levo isso ao judiciário com os principais pressupostos de validade e de utilização da prova digital? Esses pressupostos estão aí na tela para vocês, que é a autenticidade. Primeira coisa, eu tenho que garantir que aquela pessoa é a autora do fato realizado. Foi alguém que criou um perfil fake lá, o professor Farley Ferreira, e falou um monte de bobagem em nome dele. E isso pode acontecer de existir o quê, professor? Situações criadas no mundo digital que a gente precisa demonstrar a autenticidade. Quem foi o autor disso? Professor, mas isso não dá para ter absoluta certeza. Na verdade, gente, certeza não dá para se ter, nem mesmo quando há uma certificação digital assinando determinado post, como se isso fosse possível na internet. Vamos supor que você põe lá no Facebook e assina com o certificado digital. Se você pensar em última análise, embora a senha seja pessoal e intransferível do token,
do certificação digital, que garante a autenticidade da assinatura, até mesmo isso pode ser subtraído, até mesmo isso pode ser hackeado, alguém descobrir de alguma forma. E o hackeado aqui você entende por engenharia social. Quem é engenharia social, professor? São as informações que a pessoa tem do outro e acaba descobrindo, por exemplo, a senha do e-mail dele. A senha do e-mail dele é a mesma senha, por exemplo, do aniversário. E essa senha do aniversário é a senha que ele pôs também no token de certificação digital. E, portanto, a autoria nunca teria sido daquela pessoa se outra utilizasse aquele certificado digital. Então, veja, a grande questão é a gente descobrir se o autor aparente é o autor verdadeiro. E existem técnicas que se fazem no âmbito da prova digital para descobrir isso. Que o principal dela é, por exemplo, o Internet Protocol, ou o protocolo de endereço da internet, que eu vou ensinar aqui para vocês nessa aula e é muito importante você saber. Bom, o que mais nós temos de importante, professor? A integridade, que é outro pressuposto fundamental da prova digital, que significa que a prova, aquela que foi realmente colhida na internet, aquela prova digital que realmente foi verificada, ou mesmo num dispositivo, é aquela prova que está chegando ao processo. Né? A integridade que não houve adulteração numa imagem, num vídeo, numa escrita, qualquer situação desse gênero. Não pouco a gente vê muitas pessoas atribuindo a outras pessoas na internet um post que jamais a pessoa falou, ou uma imagem que jamais ela esteve. Isso tudo, no processo do trabalho e na utilização da prova digital em geral, você precisa demonstrar que essa integridade foi preservada. Naquilo que principalmente se chama de cadeia de custódia, que é como que eu retirei isso e como eu trouxe ela até o processo. Isso, ela está íntegra. E a partir dessa integridade eu consigo tentar descobrir a autoria e não só isso. Eu preciso também ver mais outras dois pressupostos muito importantes da prova digital, que é a temporariedade. Temporariedade significa que o momento que foi retirado aquele post, aquela mensagem, aquela foto, corresponde ao tempo que eu estou alegando no processo. Não é uma coisa, por exemplo, que você pegou de 1999, de 10, 20, 30 anos atrás, vamos supor, e trouxe para agora dizendo que é uma foto, por exemplo, de ontem. Isso não está postado ontem, isso foi postado há muito tempo atrás. E essa contextualização pode modificar completamente o significado da prova digital. Então, a gente precisa também aprender como se faz esse registro dessas informações para que se mantenha a integridade, eu saiba efetivamente a temporariedade e eu possa buscar, por exemplo, a autenticidade, né? Para que as responsabilizações possam ser devidamente apuradas. Nós temos ainda o último pressuposto muito importante, que é a publicidade. O que é publicidade, professor? É a forma de registrar que todos possam conferir como esse registro foi realizado. Aqui o maior exemplo que a gente utiliza, né, no dia a dia é a tal da ata notarial, que é chegar lá no cartório e falar, olha, quero que registre o que está postado no Facebook hoje. Olha que interessante. Ele mostra a integridade da onde foi retirada e como se registrou isso publicamente, a temporariedade, que momento que foi acessado e se viu essa informação, e a publicidade inerentes aos atos registrais. Professor, o que vai ficar faltando? Eu verificar se a autenticidade vai ter alguma discussão para aí sim aprofundar essa análise. Mas a ata notarial é algo muito caro. Então, a gente precisa mostrar outras formas de registro das provas digitais para que você possa aprender e utilizar no âmbito do dia a dia. Não só isso, sabendo como demonstrar efetivamente esses pressupostos no âmbito de um processo. Bom, seguindo adiante aqui, eu gostaria de trazer dois conceitos muito importantes que você precisa saber antes da gente prosseguir aqui na nossa aula. O primeiro dele são os tais provedores. Você tem que saber o que são provedores de conexão e provedores de aplicação. Isso está no Marco Civil da internet, mas nada mais são do que os provedores de conexão são aqueles que te dão acesso à rede mundial de computadores, ao chamada internet.
para você conseguir acessar a internet, você precisa de provedores que vão dar acesso para você a esta rede. Bom, profissional, mas essa rede não é gratuita, né? Não. Essa rede ela não é gratuita. Ela tem um sistema todo de gerenciamento. É muito comum as pessoas acharem que caiu na internet é uma terra sem lei. Pode se utilizar do jeito que está. Completamente enganados. Porque, pelo contrário, a internet tem todo protocolos de utilizações e de identificações para se chegar, inclusive, ao responsável. Eu não estou dizendo que isso pode se tornar fácil em algumas situações, ou possível até mesmo, em razão do mundo estar conectado entre si. Mas é possível, sim, se fazer, mediante os provedores de conexão, os registros de todo esse caminho que se ocorre nas transações e nas comunicações nas redes. E nós temos ainda os provedores de aplicação, que está aí definido como fornecem funcionalidades. Então, os provedores de e-mail, hospedagem, conteúdo. Quando você entra num site, você está indo num provedor de aplicação. Ele lá, provedor de aplicação, ele tem as informações de todos os acessos realizados nele. Como assim, professor? Na hora que eu entro num site para fazer uma compra, simplesmente, qualquer um que seja, ele, como provedor de aplicação, ele tem os seus registros. E ele precisa, pelo Marco Civil da Internet, se ele opera no Brasil, guardar esses registros por 6 meses. Enquanto que os provedores de conexão, que são aqueles que atribuem a conexão para você na internet, também marcam todos os registros da sua, vamos dizer assim, navegação, de todas as suas conexões. E eles precisam guardar isso por 1 ano. Nós sabemos que, pela prática do dia a dia, que eles não se menosprezam ou desprezam, vamos dizer assim, desprezam esses dados de registro. Então, assim, deu 1 ano, ele apaga tudo. Não, eles acabam guardando. E há notícias de registros de mais de anos, né, que acabam utilizando, inclusive, no caso dos registros, por exemplo, dos provedores de aplicação, para saber quem é que está conectando e poder, inclusive, fazer a publicidade dele mediante a utilização de sistemas como do Google, Facebook, para conseguir te mandar informações daquilo que você conectou, né? Então, para eles também é interessante isso, obtém muito deles as informações, principalmente as grandes empresas, e esses provedores de aplicação acabam também registrando muito mais do que 1 ano. Bom, dito isso, nós temos que explicar ainda sobre o Internet Protocol, o IP, o tal do IP. Eu vou falar principalmente do IP, que é o IP externo, o IP de conexão, que está prevista a definição dele lá no artigo 5º 3 do Marco Civil da Internet. Está aí na tela para você, dizendo que o endereço de protocolo de internet, o endereço IP, nada mais é que um código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação definido segundo os parâmetros internacionais. Então, vejam que interessante. Como eu disse, a rede, a internet, ela é feita por várias empresas, instituições que combinam protocolos únicos para que todos possam seguir e, inclusive, realizar esta conexão. E os protocolos, que é o código de acesso, né, de conexão de cada um dos usuários que estão acessando a internet, eles são devidamente atribuídos pelos provedores de conexão. E a partir de então, esse provedor de conexão é aquele lá, lembra? TIM, Vivo, Claro, aquele que te dá o acesso à internet. Ele te atribui, e aquele IP não existe outra pessoa que tenha esse IP naquele horário, naquele dia, naquele momento que você está acessando. Você é o único, é o único. E isso é possível, a identificação dessas atribuições. Então, nós temos dois tipos de IPs que foram colocados, de códigos de IP. O IPv4, que é o mais antigo de todos, que se dá mais ou menos desta forma, num código numérico, que está aí na tela para vocês. E esse IPv4 passou a ser substituído pelo IPv6
porque pelo número de conexões ao mesmo tempo na internet, eles perceberam que não conseguiram, infelizmente não conseguiram, é muito mais gente do que as possibilidades, a probabilidade numérica da utilização do IPv4. E aí eles fizeram o IPv6, que aí sim é alfanumérico, muitos maiores bytes se colocando para identificação desse código, o que tornou aí sim possível a utilização individualizada, cada um ter diferente. Aqui no Brasil, nós estamos fazendo a migração ainda do IPv4 para o IPv6, então muitas vezes você vai encontrar as duas situações na sua conexão. Na hora que a gente mostrar isso rapidinho, você vai ver como se identifica qual é o seu IP e muitas vezes o provedor de conexão já te dá os dois, o IPv4 e o IPv6, por causa dessa migração que ainda está acontecendo no Brasil. Nesse momento, eu preciso ensinar para vocês algumas situações que dizem respeito ao Internet Protocol. Deixa eu mostrar aqui para vocês, modificando a tela. Opa, desculpe. Rapidamente. Deixa eu ver se aparece aqui. Agora sim. Está aqui. Vamos explicar rapidinho como funciona a conexão pela internet, para você ter uma ideia geral, e aí eu já mostrar para vocês aonde é que essa situação vai funcionar naquilo que se chama bilhetagem reversa, que é utilizando as conexões para se chegar ao autor de determinado fato. Então vamos imaginar aqui, ó, já está na tela para vocês, você tem o seu computador está conectado a um modem, não é isso? Um modem, brinquei aqui, pus o modem da Vivo, Esse seu modem, ele está conectado ao servidor do provedor de conexão, à central da Vivo, para que ele saiba que ele tem que te emitir o sinal da internet, inclusive na velocidade que você contratou. E lá, nessa conexão, é estabelecido o tal do IP, o protocolo de endereço da internet. Então, ele sabe que aquele código que é atribuído, a Vivo sabe que esse daqui se atribui para este modem. E este modem está instalado na casa de quem? De você, na sua que fez a conexão, ok? Ah, professor, se eu fizer aqui, professor, um celular conectar no meu wireless deste modem, o outro dispositivo, todos eles vão ter o mesmo IP externo, que é o IP de conexão com a Vivo, porque o modem está ligado. Se o modem cai a conexão ou precisa se restabelecer, ele vai ter um novo IP atribuído a ele. Cada conexão é um código de IP que vai receber. Então, deixa eu entender, professor. Eu estou aqui no meu PC, vamos supor aqui que eu vou acessar um site na internet. Na minha brincadeira aqui eu pus, no meu exemplo aqui eu pus asamericanas.com. Vou comprar um negócio na Americana. Então, seu PC acessa o modem, né, ou por cabo ou wireless, o modem tem um IP de conexão, ele passa a informação lá para o servidor da Vivo, que é o provedor de conexão. O servidor da Vivo vai naquilo que se chama backbones, que na verdade é uma tradução de espinha dorsal, mas são a infraestrutura feita por várias instituições no âmbito da internet para que vocês possam conectar uma na outra. Vocês acham, por exemplo, que a internet se conecta? Muita gente fala, né? Acha isso, que a internet, todas as conexões são feitas via satélite, via ar, né? Quando estão completamente enganadas, porque as conexões da internet, a grande maioria, dizem que até em torno de 90% das conexões da internet são feitas por cabo. Cabo? Como assim, professor? Se você vai acessar um site lá em Portugal, é um cabo submarino, no caso, que vai mandar as informações e vão devolver para vocês. Esses cabos são privados de empresas que depois vendem a possibilidade de conexão. Né? Olha só, vamos pensar aqui no âmbito do backbones, né? Então aqui o servidor da Vivo entra no backbones, que vai buscar até o servidor de aplicação desta grande empresa, que normalmente esse servidor aqui que eu disse, provedor de aplicação, normalmente é onde está hospedado o site da empresa. E aí eu vou e acesso as informações de lá, pego o produto que eu quero comprar e faço ou não a aquisição. Olha que interessante. Esse servidor, esse provedor de aplicação,
ele vai ter a informação do IP que conectou naquele dia, naquele horário, naquele momento, em seu site. Ele tem essas informações. Então já é possível, fazendo um caminho inverso, saber que este IP, dentro do sistema que foi concebido pela internet, foi atribuído para a empresa Vivo. Aí Vivo é que atribuiu este código para alguém. E aí eu consigo, isso por consulta pública, sabendo o IP, descobrir que ele é da Vivo. E de determinado local até mesmo, um município, por exemplo, que ela atribuiu essa conexão. Mas eu posso, aí sim, com ordem judicial, chegar nas informações da Vivo e falar: Vivo, eu quero saber quem é a pessoa que fez essa conexão, que mandou essa mensagem. E a Vivo vai me entregar o endereço do modem. Olha, tá, o titular dele é o fulano de tal e também o modem dele está instalado na rua tal. E aí eu consigo chegar mais fácil naquele que inicialmente disparou ou fez a conexão. Se eu estiver falando de um e-mail, mesma coisa, ó, vem para o servidor de conexão, no caso aqui, né, vai chegar num servidor de aplicação, que é uma aplicação de e-mail, destino. Então aqui eu vou mandar aqui, ó, vou conectar, vamos dizer assim, eu conecto, chego na Vivo, a Vivo entra no Backbones, Backbones vai chegar no meu provedor de e-mail, né, por exemplo, Gmail. Lá eu vou mandar o e-mail, o provedor da aplicação, vou mandar o e-mail. Este e-mail vai entrar no Backbone, vai chegar no servidor de conexão de uma pessoa que é de destino, até chegar no modem dela e chegar definitivamente no destino. Então aqui a gente consegue, no caminho inverso, descobrir da onde partiu o e-mail. É essa parte importante quando a gente está demonstrando. Eu vou mostrar ainda mais para frente na nossa aula aqui, ok? Bom, falado sobre esses dois conceitos principais, vamos falar sobre análise de fotos. Análise de fotos. E logo na sequência eu já entro no rastreio de e-mail, segunda ordem que eu estou utilizando. Nós temos que olhar aqui, o grande problema é a integridade das fotos, das imagens que estão demonstradas dentro de um processo. E também fazemos isso mediante a utilização de metadados. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês utilizarem rapidamente. Vou entrar aqui e escolher um arquivo, que eu fiz aqui uma brincadeira para a gente ver. Vou colocar aqui uma análise de uma foto original, só para a gente ver a foto original, para você acompanhar. Vamos colocar aqui na tela para você acompanhar e você vai perceber algumas situações que são analisadas no âmbito da foto. Então tá aqui a foto, professor Farley, aí, beleza, professor Farley, tá bom. A primeira coisa que a gente costuma ver é o chamado do metadados. Os metadados são os dados sobre dados. São as informações que estão por trás da imagem que a gente vai coletar alguns dados muito importantes, de repente, para demonstrar a origem da onde veio essas fotos. Então, aqui eu vou dar um exemplo só para a gente verificar. Essa foto aqui, ó, ela foi retirada de um celular Samsung. Olha aqui o modelo dele, da câmera. Exatamente, professor. Tem até o dia, ó, dia, horário e local. E aí vão ter outras informações aqui de cor, de imagem, de tamanho, várias situações. Mas a gente costuma aqui utilizar para a gente no âmbito do processo de trabalho, o que é importante de repente verificar numa foto é saber a origem, da onde ela saiu. E se essa origem eu consigo identificar, se é de fato de repente daquela pessoa que está demonstrando que trouxe ao processo. Bom, o que mais é importante aqui, professor? Se eu vou fazer a análise aqui, que a gente chama análise ELA, o que é essa análise ELA, professor? É a análise que a gente chama de compressão dos pixels. Os pixels, quando você tira uma imagem, ele simplesmente, uma imagem, uma fotografia, ele pega aquela paisagem, né, aquela imagem toda, e transforma num documento digital. Para fazer isso, a câmera, ela faz pontos de cores. Os pontos de cores transformam tudo isso em uma imagem. Então, quando a gente faz aqui o tal da análise, né, de ela, eu vejo, por exemplo, olha aqui que interessante, eu vejo aqui que a compressão dos pixels, normalmente, elas são uniformes. Por que elas são uniformes? Porque foram realizadas pelo mesmo equipamento.
Quando a gente faz uma adulteração na foto, a gente faz compressão maior ainda de pixels. E muitas vezes isso acaba, na maioria das vezes, ela acaba sendo revelado no âmbito dessa análise de compressão de pixels, além de possibilidade de verificação pelo metadados. Ok? Vamos verificar aqui. Ó. Então, olha, vamos olhar aqui a imagem. Está aqui, ó, essa imagem, a gravata do professor cinza, professor aqui direitinho tal. E agora, né, vou tentar aqui entrar para a gente ver uma imagem adulterada, né, na nossa brincadeira aqui, só para conseguir fazer essa verificação. O que vai acontecer? Vamos lá. Essa é a imagem, então, adulterada. O que vai acontecer quando a gente olha no ela? Olha lá. Vai aparecer, ó, essas marcas diferentes. Olha o que aconteceu. Até a gravata mudou de cor, né? Na adulteração. Foi um bigodão aqui, entrou uma auréola aqui, né? Essas alterações, até a imagem aqui, ó, ficou meio no fundo mais distorcida, ela acaba demonstrando que houve uma sobreposição de pixels, uma sobreposição de pontos de cores que acabaram adulterando. E aí você vê, ó, como ela altera completamente aquilo que inicialmente estava demonstrado. Vamos dar uma olhadinha no metadata dela. Metadata. Olha que interessante, ele mostra aqui, ó, que essa imagem foi feita dia 3 de agosto de 2021, já mudou também, né? E foi feita por Adobe Photoshop. Já não é mais uma câmera, um dispositivo de câmera que está demonstrado como o produtor desta imagem, e sim um software de edição de imagem. Isso vão dando elementos para demonstrar que a imagem original não é definitivamente essa. Beleza? Bom, passando adiante aqui, nós vamos ainda conversar sobre uma outra coisa muito interessante, que é sempre considerando o rastreio de e-mails, né, que é, ou considerando o Internet Protocol, que é o rastreio de e-mails. Vamos tentar pensar aqui, eu vou abrir um exemplo para você que precisa demonstrar, de repente, que aquele e-mail saiu de fato da empresa, né? Como assim, professor? Muitas vezes, por exemplo, o empregado junta lá no processo que ele mandou um e-mail à 00:30, trabalhando na empresa. Aí o empresário vem, a empresa vem e sempre alega, mas isso e-mail você podia acessar da sua casa, não é isso? Você podia acessar da sua casa, não podia acessar? E as testemunhas ficam brigando. Sim, podia acessar, o outro não podia. Podia acessar sim, não, só podia acessar, mas aí eu disparei de dentro da empresa. É possível a identificação. É possível a identificação de que esse e-mail, por exemplo, saiu da casa da pessoa ou saiu da empresa. Essa é a grande questão que, de repente, você vai poder demonstrar num processo. Vamos ver aqui como se faz isso num rastreio de e-mails, né? Então, o rastreio de e-mails ele tem a finalidade de convencer, de repente, a autenticidade de determinada mensagem, quem foi que disparou, né? Se disparou realmente o e-mail feito por aquela pessoa, realizado pela pessoa, e aí a gente vai mostrar o quê? Aquela autoria aparente, de fato, é a autoria verdadeira. É essa a ideia, chegar nessas circunstâncias que podem dar ao convencimento do juiz, ok? Bom, e também até mesmo o local de disparo disso. Vou entrar aqui, então, aqui para a gente verificar um e-mail, aqui eu vou mostrar só aqui um e-mail que eu recebi aqui do Infomoney, né? O professor recebeu um e-mail lá de sei lá, esses que divulgam fundos, essas coisas todas aí. E aí, vou mostrar aqui para vocês, ó, entrei dentro, então, do What's My IP Address, que é o que faz o trace e-mail, que faz o rastreio de e-mail, e consegui identificar dentro do rastreio de e-mail, eles me mostraram quem foi que enviou. Aqui está quem foi que enviou e quem foi que enviou este e-mail. Professor, mas eu sei a origem do e-mail, sim, mas ele me identifica também o IP. Lembra? A conexão, qual foi a conexão que essa pessoa utilizou para chegar e me mandar o e-mail. Essa conexão foi realizada mediante um provedor de aplicação, que poderia ser o Gmail, Yahoo, quem manda o e-mail, mas aqui chegou a este aqui, ó, e-mail que mandou para mim, Farley. Bom, aí eu fiz o quê? Fomos atrás, dentro do IP utilizado, para ver quem é que tem acesso a esse registro de conexão. Quem é que fez essa conexão aí? Professor, e aí, dentro do My IP Address, eu ainda cheguei
que foi uma empresa lá nos Estados Unidos, ó, chamada Salesforce. Ela que teve essa envio de informação. Salesforce, o que tem a ver com o nosso aí e-mail enviado, que no caso é do Infomoney? Não, é que a Salesforce foi que fez a disparação. Ele que é o provedor de aplicação. Na verdade, o provedor do e-mail. É isso. Chegou lá, ó, peguei essa informação, aí o que eu fiz? Entrei na internet e procurei sobre a empresa. Aqui, ó, Salesforce. Tem a Salesforce Brasil. Já achei aqui o endereço aqui embaixo, ó, dela. Opa, deixa eu tirar esse negócio aqui. Por aqui para cima. Já descobri aqui o endereço dela, onde ela funciona em São Paulo, seu endereço local. E a partir disso, eu consigo, por exemplo, mediante ordem judicial, obter informações da empresa Salesforce, quem é que me mandou efetivamente essa informação. E aí lá ele vai conseguir chegar ao quê? Que é o cliente Infomoney. O Infomoney que mandou a informação, endereço tal, e ele vai poder dar todas as identificações que ele tem em relação àquela pessoa. Ele pode, professor, inclusive, ele vai ter, de repente, registro de conexões que foram realizados para a utilização daquilo, ou seja, o IP de conexão de alguém que entrou na plataforma Salesforce ou que mandou as informações por meio desta plataforma. Professor, entendi. E aí você vai chegar ao quê? A origem de quem originariamente mandou o e-mail. É essa a ideia de ensinar para vocês. Como se faz esse rastreio para que você veja, por exemplo, que ele recebeu ele disparou um e-mail determinado que você está falando que foi à 00:30 da empresa e a empresa está falando que é da casa dele. Uai, simplesmente é só a gente fazer o rastreio. De onde veio este IP, que é a conexão? Quem foi que disparou? E aí eu consigo chegar, mediante os provedores de conexão e os provedores de aplicação, quem foi que disparou, qual foi o dispositivo que disparou isso. E aí eu vou chegar a uma conclusão, de repente, que foi um dispositivo lá de dentro da empresa. Estava reinstalada a conexão, aquele IP foi atribuído naquele endereço da empresa. Professor, e a partir disso eu consigo mostrar, por exemplo, que ele estava naquele local, sim, no momento do disparo, e não na casa dele. Ou o contrário, mostrar que ele estava na casa dele e não dentro da empresa. Principalmente se ele mandou um e-mail, por exemplo, completamente fora dos parâmetros do contrato de trabalho. Eu consigo chegar na origem desse disparo. E isso pode ser fundamental na demonstração da autoria. Porque, vejam, lembre-se, o juiz ele vai ter aqui a litiscontestação. A litiscontestação, vamos supor que a discussão é de onde disparou o e-mail. Né? E um nega. E na hora que a gente faz esse rastreio, a gente chega, olha, a tese desse aqui está correta. Né? A conexão foi feita dessa forma, não dessa forma. É lógico, de novo, falar, não, mas não fui eu não, alguém acessou meu link, meu e-mail, minha senha. Dá ainda para pegar e mostrar que isso tudo é uma fraude ou não? Lógico que dá. Você consegue, por exemplo, no acesso às conexões daquele IP e do dispositivo, ver quais foram os caminhos que eles fizeram nas conexões. Por exemplo, você vai conseguir mostrar que ele, antes de ter disparado esse e-mail, minutos antes, ele acessou o Banco Itaú. E lá no Banco Itaú eu consigo saber que ele acessou a conta tal e mediante a senha. Ou seja, eu consigo identificar que aquela pessoa que disparou o e-mail, minutos antes, tinha também acessado uma conta corrente, inclusive com inserção de senha, de repente, senha pessoal da conta, e inclusive pode ter feito transações bancárias. E aí eu consigo ver, por exemplo, que aquele dispositivo que acessou o Itaú, fez a transação bancária na conta da determinada pessoa e fez as transações que em nenhum momento são contestadas como verdadeiras, ela também, na sequência, já fez o acesso e mandou o e-mail. E logo depois, ela passou a fazer outras conexões também autênticas, que ela em nenhum momento discutiu. Então, você vai chegar à conclusão do quê? Que tudo que ela fez está correto, né? Tudo que ela fez está garantido que foi ela como autora, e de repente, no meio do caminho, algo que ela quis cortar essa conexão, porque justamente nesse meio do caminho foi determinado crime, determinada violação
para tentar agora negar a sua autoria. E aí você consegue o quê? De novo, pelo aparente, pela questão digital, é muito chamado isso de identidade digital, que é como as pessoas se conectam e se utilizam dos seus próprios dispositivos. Isso tudo vai chegar à conclusão do quê? Que agora ela só está tentando se esquivar da responsabilidade do que ela praticou. Bom, o que mais, professor, a gente pode conversar aqui de importante? Nós temos também para falar algumas coisas de redes sociais, e aí, as redes sociais é importante você entender que ela retira os metadados de vídeo, imagens. Por quê, professor? Porque muitas desses metadados têm, inclusive, registros, no caso dos aparelhos celulares ou as máquinas digitais que têm o serviço de GPS, eles têm a identificação do local onde a pessoa tirou a foto. E ao ter essa identificação, para a rede social, para o serviço de publicidade deles, é fundamental para saber as pessoas que ficam perto. Muitas vezes, quem faz publicidade sabe disso, no âmbito da divulgação de um determinado produto ou serviço. Ele pergunta, você quer divulgar para as pessoas num raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros? Como eles sabem isso? Eles sabem porque eles captam as informações todas de fotos, de localização, de várias situações que você, conectado, nem sabia que estava fornecendo. Ah, professor, não acredito nisso. Pois é. E a partir dali, as redes sociais captam essas informações e como elas colocam na rede para todo mundo ver, né, a foto do Instagram, do Facebook, se elas deixarem todos os metadados ali, qualquer um pode vir retirar essas informações dessas fotografias, desses vídeos que estão postados na rede. Então, na hora que você faz o upload, ela guarda muito desses metadados e entrega somente a imagem limpa ou com muitos metadados retirados. Por exemplo, o WhatsApp, quando você sobe uma imagem do WhatsApp, quando você transfere para alguém uma foto da sua câmera de um para o outro, quando chega na outra ponta, essa imagem chega praticamente limpa, sem metadados, para justamente não se obter as informações que estão por trás da imagem. Mas o WhatsApp tem essa informação. Ele tem essa informação, que ele guarda, inclusive, para que em conjunto com o Facebook e Google, eles trocam informações para justamente poder criar perfis de pessoas e também de publicidade. Né? Então, nós precisamos, né, duas formas de captação de informações que a gente pode ter nas redes sociais. A primeira delas é a captura dos dados chamados de abertos, dados que já estão na ponta, que estão publicados nessas redes sociais. Isso a gente pode fazer por captura por sistemas de raspagem, né? Então, vários softwares trabalham com isso. A ideia é ensinar aqui um para vocês de exemplo. E também a gente pode ter as informações das redes sociais, mostrando, identificando aquela foto que ela tem um código próprio lá no servidor do Facebook, do Instagram, e eles podem dar todas as informações daquela imagem, daquele vídeo que de repente está postado ali. Vamos colocar aqui, então, um exemplo, né, que utilizamos para identificação. Aqui, então, estou fazendo identificação do Twitter e também que muitas postagens que são em conjunto com o Instagram. Então, vamos ver aqui, ó, vou pegar aqui, ó, o que é isso, professor? São as postagens, eu pus identificação pelo local, tá? Vou fazer aproximação para vocês verem aqui, ó, aproximação de São Paulo. Estou fazendo aqui um teste em São Paulo, tá? Vou pegar aqui uma postagem que tem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, tá? Estou aproximando aqui do centro de São Paulo. Tem uma postagem aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, perto da Rua Augusta. Estou vendo aqui, ó. Que aqui é um parque, ó, o Parque da Augusta. Vamos dar uma olhadinha que postagem tem lá. Olha só, eu consigo encontrar os usuários e as postagens que eles fizeram. Isso é muito importante, por exemplo, quando você vê a pessoa de atestado médico que está na praia. Você, de repente, consegue buscar aqui, né, esse registro com dia, horário, para que você possa demonstrar nos autos que ela não estava, por exemplo, na praia, naquele momento. Né? Se houver alguma contestação quanto à foto, se de fato aquela foto foi do perfil dele, porque a pessoa vai apagar.
eu vou mostrar como a gente faz esse registro corretamente. Deixa eu clicar aqui só para a gente ver o que a pessoa postou. Eu não faço a mínima ideia, hein? Aqui, ó, uma pessoa postou, então tá público isso aqui. Acabei de encontrar a pessoa no Parque Augusto, aqui, ó, em São Paulo, 2 dias atrás, tá vendo? Então, se eu precisasse demonstrar alguma presença, dá para procurar, né? O importante é isso aqui, ó. Dá para procurar, inclusive, por pessoas, né? Você não precisa. Aqui eu procurei por local, mas você pode achar bem do usuário, quem é o usuário, a conta da pessoa que você está interessado. A busca pode ser através disso. Você está procurando até patrimônio, né? Patrimônio numa execução e não sabe onde a pessoa tem, onde ela está colocando o patrimônio dela, como que ela faz. Você pode procurar com raspagem das redes. Só dei um exemplo aqui, no caso de Instagram e Twitter. Tem também do Facebook, Telegram, depois eu mostro, a gente pode depois, com mais calma, apresentar isso no momento oportuno. Aqui, o importante é que você saiba que é possível essa identificação e, de repente, até encontrar onde ele está guardando o carro, o local que ele, né, que ele tem frequentado, de acordo com aquilo que a própria pessoa colocou à disposição na internet. Nossa, professor, é muito estranho isso, né? Pois é, tem que tomar muito cuidado. E depois eu guardei aqui para o final para a gente falar 2 coisas muito importantes, que é o WhatsApp, informações do WhatsApp, opa, professor, e também informações de geolocalização. Então vamos falar alguns exemplos aqui, vou dar um exemplo do WhatsApp, que que nós temos de importante? Você saber extrair as mensagens, você poder demonstrar essa mensagem num processo trabalhista, fazendo isso mediante sistemas próprios de registros. Lembra que garanta a integridade, a origem, a temporariedade, a publicidade dessas informações. Porque se você só coloca aquele print ele tem vários problemas. Por quê, professor? Porque o print, ele, por exemplo, não mostra a contextualização das conversas. Ele só mostra um balão, 2 balões, né? E aí, isso tudo fica muito difícil de demonstrar, de repente, o fato que você está querendo demonstrar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma forma de captação disso, de dados da internet, inclusive do próprio WhatsApp, tá bom? O que nós temos importante aqui, professor, também? O histórico de conexões, né? Que a gente pode ter trazidos pelo próprio WhatsApp para provar que, de fato, a mensagem foi dada de um usuário e transferida para o outro. Lembre, as mensagens do WhatsApp, elas são protegidas por criptografia. Então, significa que depois que ela sai do dispositivo, ela só é decriptografada no outro dispositivo. É a tal de criptografia de ponta a ponta. Então, na hora que eu mando essa mensagem, ela é embaralhada por um sistema, né, de criptografia, vamos dizer assim, e do outro lado, ela sai no seu destino final, a chave de decriptografar e para que a pessoa consiga ler a mensagem. Professor, então a gente não consegue ter acesso às mensagens efetivamente, o WhatsApp não consegue nos fornecer isso. Até há precedentes de que sim, mas deu muito trabalho lá na esfera de crimes eleitorais, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Mas, em regra, ele não dá essas informações para a parte, principalmente no criminal. Bom, na verdade, eles não dão para ninguém, né? É só algum precedente que aconteceu lá. Mas, enfim, o que acontece é que eles não têm acesso às informações. Diferente dos vídeos da imagem. Quando você manda a imagem para o WhatsApp, ele capta os metadados e devolve para o outro. Ele tem essas informações de vídeos e imagens. Não só isso, as mensagens do WhatsApp, muitas vezes, automaticamente são gravadas em backup. Então você precisa saber como buscar esse backup, por exemplo, nas contas do Google, pelo Android, ou nas contas da Apple, do iOS, pelos telefones da Apple. Então, são os principais, né? Então, você consegue obter informações, de repente, históricas dos backups que foram feitos automaticamente dessas mensagens. Professor, mas vamos porque não tem backup nenhum. O WhatsApp também não fornece de ponta a ponta. Como que eu vou demonstrar que essa mensagem que eu mandei para ele é verdadeira ou não? Então, o registro que você fez da captação dessas informações que estão no WhatsApp, associado aos históricos de conexões, conseguem demonstrar a veracidade dessas mensagens. Eu vou mostrar aqui para vocês acompanharem o que é muito importante para este ponto. Bom, primeira coisa,
Vou apresentar aqui para vocês rapidinho a forma de registro de uma prova digital, né? Eu utilizo muito o Verifact, né, que é uma empresa privada que faz esse serviço. Nós temos outras também que fazem essa captação. A ideia é fazer o registro digital de uma prova digital com integridade, garantindo, de repente, a origem do registro, que é a autenticidade, e também a temporariedade e publicidade. Vou clicar aqui só para você acompanhar um novo registro. Vou fazer um registro aqui, ó, por exemplo, do que está no site. Vamos entrar num site aqui, vou entrar num site público, tá? Vou entrar aqui no TRT de São Paulo.jus.br. Pronto. Eu quero fazer um registro lá de prova da notícia. Pronto, estou entrando aqui e vou fazer o início do registro. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos clicar aqui. Opa, li, concordo com os termos. Vamos clicar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a conexão no site. Não está acessível o site. Ótimo, que bom, hein? Então vamos entrar no outro. Vou entrar no teste. A gente vai entrar no site. A captura, olha o que vai acontecer. Ele dentro do sistema da Verifact, ele entra no site, né? E aqui, olha que interessante. Eles mostram que você pode capturar a tela do jeito que você quiser para fazer um relatório, ou você também está gravando do jeito que você acessou. Então, aqui, ó, todo mundo consegue ver que você acessou no site oficial do TST, né? Então, não é um site. Se eu quiser mudar aqui, eu posso mudar o site. Vou tentar mudar um outro site aqui. Vou pôr um outro TRT aqui. Vou colocar TRT3.jus. Opa, TRT3.jus.br. Vou tentar fazer uma sessão aqui. Pronto, já entrou lá no site do TRT3. Então, todo mundo consegue ver. Está sendo gravado um vídeo, esse registro, como eu estou acessando. Vou capturar essa tela aqui, ó. Capturei essa tela, que é a parte importante. Quero registrar essa TRT inicia obras de imóvel no centro de Belo Horizonte. Como está gravando, eu ainda vou clicar aqui, ó. Aí ele viu que eu entrei aqui, ó. Vou capturar de novo essa tela. Pronto, capturei essa tela. E pronto, já vi que ele iniciou em obras, já registrei que isso está dentro do nosso registro. Vou concluir o registro aqui, ó. Finalizar essa sessão? Sim, vou finalizar. Pronto. Agora está sendo processado o registro. Enquanto isso, eu vou entrar num outro registro anterior que eu fiz. Ó. Olha lá, prova da notícia. Está sendo capturada aqui, está sendo realizada. Enquanto isso, tá vendo? Enquanto ele está processando, ele vai me mostrar depois, vai gravar um vídeo e vai me fazer um relatório de todas as capturas de telas que eu fiz, mostrando aonde eu acessei, que site eu acessei, que horas eu acessei, tudo isso de acordo com os registros do ICP Brasil, Instituto de Chaves Públicas do Brasil. Então ele mostra ali, ó, que você acessou naquele dia, naquele horário, e eles assinam digitalmente e criam esse relatório como se fosse uma ata notarial, só que feita por uma empresa privada, e você pode acessar esses registros a qualquer momento para verificar, inclusive, o próprio vídeo disso. Enquanto está processando aí, eu vou seguir aqui adiante, depois a gente volta rapidão para falar sobre o WhatsApp, sobre esse registro. Mas eu queria também mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui na tela, isso, só para você ver um exemplo de registros de conexões que o WhatsApp fornece. Esses registros de conexão, cada um deles é uma mensagenzinha. A pessoa estabeleceu um contato e mandou uma mensagenzinha, qualquer situação que ele acionou o aplicativo e disparou. Então, você vai ver, ó, que no mesmo dia, ó, 19 de janeiro de 2017, aqui, ó, cada horário, você vê o quê, professor? Que aquele registro daquele e-mail, daquele telefone, aquela pessoa, ela acessou por esses IPs o seu WhatsApp e mandou uma determinada mensagem. É muito interessante porque aqui, em tese, você consegue demonstrar, por exemplo, que a pessoa fala assim, olha, eu estava trabalhando na empresa até 10 horas da noite. Se ele fez a conexão pelo IP do modem da empresa, ou seja, ele pegou o wireless da empresa, né, internet sem fio, e fez uma mensagem via WhatsApp, isso mostra
ele consegue demonstrar que ele estava dentro da empresa naquele momento. Porque a conexão que ele fez foi de dentro da empresa. Mediante o quê, professor? De novo, aquele conceito todo do rastreio do IP pelo provedor de conexão e também pelo provedor de aplicação WhatsApp. Você vai ver que, ó, esse IP é o que está instalado no modem sob a titularidade da empresa naquele determinado local. E também você consegue demonstrar o contrário, que ele estava, de repente, na residência dele ou em outro local. Professor, se ele estiver conectado pelo 4G dele, né, no celular, aí vai ter a conexão própria do celular. Não vai conseguir demonstrar que a conexão foi feita lá no internet sem fio da empresa. Aí a gente vai ter que utilizar uma outra forma de demonstração aonde ele estava, por exemplo, a geolocalização. Bom, então aqui, ó, a gente consegue não só isso, mas também a gente consegue o quê, professor? A gente consegue, de repente, uma mensagem enviada do chefe para ele, que não está sendo reconhecida. É possível a gente pegar os históricos, os registros de conexão entre as duas linhas. E aí o WhatsApp vai mostrar, olha, essas duas linhas se conectaram, se trocaram mensagens no dia tal, horário tal. E aí você consegue todas as identificações de troca de mensagem entre essas duas linhas. Associado a isso, agora, hein? Olha que importante. Associado a isso, as mensagens apresentadas no processo judicial, que estão justamente captadas, e aí a gente teria que captar aonde, professor? Teria que captar no WhatsApp Web, que é uma forma melhor de demonstração e de captura, como eu mostrei para vocês, entrando no WhatsApp Web. Ó, se a gente voltar aqui na internet, a gente colocar aqui, ó, Web WhatsApp. Eu vou abrir aqui, ó, Web WhatsApp. Eu vou abrir aqui rapidamente as minhas mensagens. Professor, vai ficar aparecendo as suas mensagens? Não, só vou abrir aqui a tela principal e já vou tirar. No WhatsApp Web aparece, né, as mensagens que foram trocadas com as pessoas e vamos ver se carrega aqui. Ixi, está difícil hoje. Ó, pronto. E aí carrega, aparece aqui, ó, se eu clicando na mensagem, ela vai aparecer. E eu vou, ela vai aparecer e eu vou conseguir capturar com aquele sistema da Verifact, mostrando as trocas das mensagens do início ao fim, que vão ter registros de dia, horário dessa troca de mensagem, e junto eu associo o histórico de registro entre os dois telefones do WhatsApp. E aí vai ser difícil a pessoa virar e falar que aquilo não é verdadeiro. Ah, essa mensagem não é verdadeira. Não. A própria empresa vai mostrar que um telefone se conectou com o outro, trocou mensagens, né, vários registros de conexão entre elas, e eles vão coincidir exatamente com as mensagens que vão estar sendo demonstradas no âmbito do processo judicial. Professor, e se aparecer algum registro de conexão e não tem a mensagem? É porque alguma coisa foi apagada, porque o registro de conexão existiu e não estão coincidindo, porque alguma coisa foi excluída. E aí você consegue, então, mediante análise acurada dessas duas informações, chegar a uma conclusão mais completa sobre a existência ou não de determinado fato. Beleza? Então, moçada, seguindo adiante aqui, ó, nós vamos agora falar, só para fechar, sobre geolocalização. 3 formas básicas de localizar onde a pessoa estava naquele momento. Então, a primeira delas é a clássica, que é o GPS, sistema GPS. Os celulares hoje todos têm GPS. Então, eu consigo, né, no sistema de posicionamento global, eu consigo saber onde essa pessoa estava com precisão, com muita precisão, de 10, 15 metros aonde ela estava. Então, se o registro de geolocalização de GPS do celular dela foram registrados, a gente consegue essas informações pelo Google, Facebook, qualquer tipo de aplicativo que ela permita a utilização do GPS. Por exemplo, o Waze, o Uber mesmo, né? Vários aplicativos famosos que utilizam dessas informações e você tem que autorizar para ele funcionar. E a partir de então, eu consigo descobrir aonde essa pessoa estava, mediante ordem judicial e solicitada para o respectivo aplicativo. Ok? Bom, o que mais, professora, a gente pode ter se o GPS dela, ela desligou, pegou o celular e desligou o GPS.
Aí você não consegue mais a identificação, professor? Nem sempre, porque existem outras formas de identificação do local onde ele estava. Por exemplo, a conexão Wi-Fi. Se a pessoa está conectada ao Wi-Fi em determinado local, quando ela faz qualquer ato na internet, manda um e-mail, recebe uma mensagem, posta alguma coisa, esse IP deste wireless, dessa internet sem fio, esse IP, ele fica registrado lá no Facebook, no Instagram, aonde quer que seja. E aí eu consigo, na Americanas, eu consigo, através das informações desses provedores de aplicação, eu quero saber, olha, de onde veio essa conexão? E ele vai me dar o IP. Com o IP, eu consigo, olha que interessante, com o IP eu consigo registrar, descobrir qual é o provedor de conexão e registrar, mediante ordem judicial, a origem disso. Ele estava naquele local. Então, vou dar um exemplo prático aqui para você entender no âmbito do processo do trabalho, nessa nossa aula resumo e muito rápida aqui sobre desenvolver as provas digitais no processo do trabalho, que você precisa saber de toda forma como isso faz. Você chega e precisa, por exemplo, demonstrar de novo que uma empregada doméstica ia 4 vezes por semana trabalhar. E a empregadora nega, fala, não, ela só ia 2 vezes por semana. E aí não dá vínculo de emprego. E ela imagina, eu ia de segunda, terça, quarta e quinta, o que daria vínculo de emprego. E a discussão fica, ia ou não ia? Né? Muita dificuldade as empregadas domésticas, principalmente, têm para fazer prova disso, porque ela trabalhava dentro de uma casa. No máximo, ela traz aquele pessoal que trabalhava com ela no ônibus. Eu via todo dia ela descendo ponto. E não dava para saber se ela ia para aquela residência ou não. Né? Muitas vezes não existe essa prova. Como que se faz, professor? Uma das formas de fazer é isso. Se ela utilizava o wireless da empregadora, do empregador, para fazer conexões todo dia, entrar em contato com a família, mandar mensagem, o que ia acontecer? Na hora que a gente pegasse os rastreios dos IPs de conexão, dos registros de conexão lá no WhatsApp, das mensagens, ou do Facebook, de postagem que ela fez, qualquer coisa que ela tivesse em algum momento utilizado, lá no âmbito do trabalho dela, a gente consegue descobrir que o IP saiu daquela residência e que ela, por exemplo, todos os segunda, terça, quarta e quinta, ela estava naquele local. E aí vai ficar muito difícil alguém chegar e falar assim, não, ela só passava lá, pegava o wireless, mandava uma mensagem e ia embora, né, na porta. E aí você vê durante o dia várias mensagens nos IPs daquela residência. Não vai dar para falar que ela não prestava serviço durante o período que está sendo demonstrado ali. Então, é uma forma, por exemplo, de se utilizar no âmbito do processo de trabalho. E a última é a tal da estação rádio base. Essa que eu vou dar o exemplo para vocês na tela, que nada mais é do que pegar os registros de conexão de um telefone, de registros feitos pela telefonia, o local que estava o telefone, para identificar exatamente o espaço em que ele se encontrava. Então, vou abrir aqui na tela, só para vocês perceberem. Deixa eu ver aqui, informações, os exemplos de RB. Então, aqui está um exemplo, por exemplo, de informações trazidas, enviadas pela Claro. Né? Cortamos aqui as identificações e tudo mais. Né? E aí, o que vai acontecer nessa informação? Você consegue verificar pela internet, aonde aquela pessoa estava naquele dia, naquele horário que foi registrado na estação rádio base de telefonia, aonde estava emitindo sinal para onde estava esse dispositivo. Professor, como que funciona isso? Só para eu entender. As antenas são várias antenas que existem, principalmente nas grandes cidades, várias antenas de sinal do celular. Então, na hora que você vai passando de um lugar para o outro, vai mudando a sua conexão de uma antena para outra. Na verdade, são várias antenas que podem te dar sinal. Se uma tiver com problema, outra que de repente pega naquele espaço, mesmo que o sinal seja mais fraco, ele vai se conectar naquele mais fraco. Se a mais forte estiver mandando sinal, ele pega na mais forte. E assim, você consegue muitas vezes até triangular antenas, né? Que é mostrar várias antenas dando acesso àquele celular. Mas, enfim, você está passando e
cada local que você passa, para não perder a conexão de sinal, você vai recebendo sinais de antenas. E esses sinais, na hora que você vai estar fazendo a ligação, né, ou até mesmo recebendo SMS, esses vão registrando o seu rastro digital. Esse rastro digital, então, vem naquela planilhinha que eu mostrei para vocês. E a gente depois, vou dar um exemplo aqui, ó, a gente depois entra no site, e que são especializados, alguns deles são pagos, outro, esse aqui é de graça, que você entra e faz uma adição vou colocar aqui, uma antena que foi registrada. Deixa eu colocar aqui, antena 1. Pronto, tá aqui, antena 1. Ou vou pôr antena empresa, para mostrar que aqui era antena que dava sinal se ele estivesse dentro da empresa, porque você já sabe o endereço dele e o endereço da empresa, onde ele trabalhava. Então, vou pôr aqui, ó, os registros que vieram, tal, já está aqui registrado. Isso aqui é porque eu já tinha digitado anteriormente. Tá? E aqui, ó, qual é a amplitude da antena, que vem tudo dentro daquela planilhinha informada pela operadora de telefonia. Ok? Vou dar uma salvar aqui. Olha o que vai acontecer. Olha o que aconteceu. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que interessante. Opa, deixa eu mostrar aqui. Aqui mostrou o dia e o horário onde se registrou aquele sinal na estação rádio base, uma antena, aqui, ó, aqui é a antena. Aonde é que ele estava neste exato momento? Então, aqui é o chamado do azimuth, que é né, aqui, ó, que é essa forma aqui, ó, essa forma que é o local, a distância que a antena envia o sinal e que foi registrado no aparelho dele. Então, aqui eu consigo, de repente, ver que esse local compreende o endereço da casa dele e não o endereço da empresa, que é do outro lado da cidade, por exemplo. E aí eu vou chegar à conclusão que naquele dia, naquele horário, ele não estava na empresa, estava na residência dele. Ou o contrário, vamos falar que aqui é o endereço onde fica a empresa, o local que ele trabalhava. Isso vai me dar a conclusão de que o celular recebia as informações da telefonia, da operadora de telefonia, os sinais, aqui ainda no endereço do empregador. Professor, né, teve gente que já brincou bastante comigo, falou assim, professor, então, se por um acaso o empregado deixar o telefone ligado na empresa, ficar mandando mensagem para lá, vai ficar registrando o sinal e ele dormiu fora, né? O celular dormiu fora. Então, mas há outros métodos de você demonstrar que isso foi realizado, né? Vamos supor que a pessoa fizesse isso todos os dias para tentar forjar uma prova digital de que ela continuou na empresa. Como que você faz isso? Pelo próprio acesso da internet que essa pessoa tem, você consegue ver, por exemplo, que ela não realizava nenhuma outra atividade no dispositivo. Não mandava um e-mail, não recebia mensagem, não fazia nada, né? No que diz respeito à emissão de informações, porque o telefone estava parado lá, né? Não dava nem informações. E aí, os acessos vão ficar simplesmente vazios, né? Mas isso nós estamos pensando de pessoas que forjaram, né, uma grande prova. Isso daí também vai ser possível se demonstrar como. Porque se a conexão continuou lá 4 da manhã, 5, 6, a pessoa dormiu na empresa, né? As conexões continuaram no mesmo local, né? Não foi só até 10 da noite que ele alegou, mas foi 24, 48, 72 horas. Como que é isso, né? Então, é possível se fazer essa identificação digital e a análise completa, não só do ponto específico, de repente, da pessoa ter abandonado o telefone dentro da empresa. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí da parte, né? Foi uma aula rápida demais das principais questões que nós temos para debater uma a uma no âmbito do direito e processo do trabalho, sem contar ainda a questão toda de direito, como eu disse, de LGPD, Marco Civil da Internet. Espero aí que você possa estar conosco em outra oportunidade para conseguir, aí sim, desenvolver com calma e detalhes cada uma das principais formas de obtenção de informações e registros dela para o processo do trabalho. E, lógico, não só essas que eu demonstrei, mas várias outras que também posso demonstrar. Se você estiver conosco na próxima oportunidade, vai ser um prazer tê-los
Até a próxima, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.